Bem, vamos lá, continuando aqui a nossa jornada de conhecimento. Esse é o quinto, quinto vídeo, né? Foram quatro vídeos até agora. Se você está assistindo esse vídeo, é importante você saber que tem mais quatro para você assistir e é muito importante que você assista eles primeiro, tá? Que a gente sempre faz menção dos vídeos anteriores, tá legal? Espero que você esteja gostando aí do nosso programa de formação, né, profissional, tá certo? É, e neste vídeo aqui a gente vai falar sobre cultura ágil e categorização de ferramentas, tá? No vídeo 4 passado, nós falamos sobre técnicas de teste, tanto de caixa branca quanto de caixa preta, né? Falamos de análise de valor limite, de partição de equivalência, de diagrama de transição de estado, de tabela de decisão. E agora a gente vai falar sobre a cultura ágil. A gente falou também um pouquinho sobre é, testes de caixa branca, né? Também teve um pouco de teste de caixa branca. O teste que é feito lá na estrutura interna do código, né? E agora a gente vai trabalhar um pouco da cultura ágil. Veja que até então a gente nem comentou direito sobre modelos de desenvolvimento, né? Ou métodos de desenvolvimento. Nós não falamos desses métodos, né? Mas eles existem, tá? É, ah, ah, Até então, né, até alguns anos atrás, os desenvolvimentos sistêmicos eles ocorriam através do que a gente chama de método cascata, né? Da metodologia waterfall ou cascata, certo? É, ah, que o nome já propõe, né? Existe uma premissa de que se inicie a próxima fase se a anterior tiver sido concluída, ou só depois que a anterior tiver sido concluída, e assim por diante, né? Por isso o cascata, que ele vem transbordando, né? No modelo cascata, né? Num desenho cascata, tá? Até que seja feita a entrega total, beleza? Muitos problemas tinham desse modelo, tá certo? Um dos problemas é, é, mais preocupantes, né, que demandou as pessoas a buscarem métodos alternativos de desenvolvimento é o fato de que o cliente ele só tinha acesso, né, ao produto que ele pediu, que ele está pagando, né, só no final da entrega, só lá na entrega final, tá? E aí, cara, chegava na entrega final, o, o usuário se decepcionava, porque ele falava, não foi isso que eu pedi outra coisa, né? Então, era um grande susto e muitos prejuízos, né? É, o usuário nesse modelo, o usuário não tinha uma participação próxima, teste, teste era muito mal elaborado, né? É, não é uma certeza assim de que no final das contas ia dar certo, né? Ou seja, era um verdadeiro tiro no escuro, né? O usuário pagava e no final das contas ele não sabia se ia dar certo ou errado, né? Obviamente que tinha algumas coisas de bom, né? Nesse desenvolvimento, mas as pessoas queriam algo mais moderno, né? Algo mais ágil, algo que desse um feedback contínuo, constante, o tempo todo, né? Que o usuário estivesse mais próximo, né? Fosse mais participativo. Então, em 2001, teve uns caras aí que eles já praticavam, né? Eles já praticavam a agilidade, tá? O que acontece é que eles é, a- não tinha isso enraizado, impregnado, né, no meio da comunidade, né, de desenvolvedores. Então eles se reuniram num hotel, né, lá na Suíça,
E esses caras saíram de lá com um manifesto ágil, tá? Então, algumas coisas que esse manifesto propõe, né, e prega, tá? Isso você pode depois consultar na sua integralidade ali nesse site aí, manifestoagil.com.br, tá? Então, o que é que diz esse manifesto? Indivíduos e interações são mais importante do que processos e ferramentas. Não que eles desprezem processos e ferramentas, tá legal? Mas existe uma importância maior para indivíduos e interações. Percebe que aqui a gente está falando de interação, né? E olha que interessante, interações, beleza? Interações. Aqui no Agile tem um outro termo que é bem parecido, eu ainda vou falar sobre ele, mas é só para não perder aqui a proposta, né, didática de diferenciar uma palavra da outra. Então, interações, né, quando a gente se depara com essa palavra, nós estamos logo fazendo uma referência aí com relacionamentos, né, interagir, se relacionar, né, corresponder, né, com algo, com alguém, tá? É, Aqui no ágil, além dessa palavra interações, né, então a gente entende que indivíduos e relacionamentos, né, com esses indivíduos são mais importantes do que processos e ferramentas, tá? A gente também tem uma outra palavra que se chama iterações, iterações, ite, iterações, iterações. Bom, qual a diferença da iteração para interação? A interação, como mencionei, pressupõe relacionamento, pressupõe é, 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 interagir, né, com algo ou com alguém, tá? Já iterações, ela pressupõe pequenos ciclos de desenvolvimentos, iterações, pequenos ciclos, tá bom? Ah, os desenvolvimentos agile, eles acontecem, inclusive, nessas iterações, ou nesses ciclos pequenos de desenvolvimento, tá? Ah, então, o Manifesto Ágil fala que, olha, que esses indivíduos e relacionamento com eles são mais importantes do que processo e ferramentas. Tem que ter processo, tem que ter ferramenta, não tenha dúvida, mas eu não posso valorizar mais isso em detrimento de qualquer outra coisa, né? Software em funcionamento mais do que documentação abrangente, ou seja, ao invés de eu criar documentos bem preparados dentro dos padrões da norma ABNT, não quer dizer que eu não tenha que prepará-los, tá certo? Mas eu estou dizendo que o software em funcionamento ele é muito mais importante do que essa documentação abrangente, né? Colaboração com o cliente mais que negociação de contratos, né? Então, é claro que você tem contratos, é claro que se tem algum cronograma a ser seguido, né? Mas colaborar com a necessidade do cliente é mais importante do que seguir, né, esses contatos. É claro que não vai ser uma ruptura contratual em nome de deixar o cliente feliz. Não, 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 não é isso que eu estou falando. Estou falando de ser maleável, né, nessa negociação. No modelo, e por que isso? Porque no modelo cascata, o contrato que está escrito ali, está escrito em pedra e pronto, acabou. Se quiser mudar aquilo ali, tem que abrir, que antigamente chamava de hoje ainda existe nessa palavra, em menor uso, né? Mas vai ter que se abrir uma CR, uma Change Request, né? Ou seja, uma requisição de mudança, né? Que vai ser analisado como um projeto novo, vai ser avaliado a viabilidade operacional e montado um cronograma para entrega. Ou seja, era muito burocrático, né? Já que no Agile a ideia é que isso seja desburocratizado, tá? E por último, responder a mudanças mais do que seguir um plano, tá? Aqui um- é uma visão do processo, né? De
do framework de agilidade. Existem vários frameworks, esse aqui em específico é o Scrum, né? Mas além do Scrum existe o XP, o Action Program, existe o Crystal, existe o Kanban, né? Até o RUP, né? O RUP, né? Da UML, Unified Modelagem Language, né? Que é um modelo, um padrão de modelagem, né, de requisitos, de escrita, de documentação de requisitos, tá legal? Então, a Scrum é o mais usado, por isso que a gente escolheu aqui para trazer essa exemplificação. Veja que no Scrum, né, ele é conhecido por um conjunto de cerimônias, né? Então, o Scrum tem alguns cerimoniais, tá? Aqui não está, né? Mas, por exemplo, antes de chegar aqui na montagem do Product Backlog, o backlog do produto, né? Tem a etapa de discovery, né? De iniciativas, de análise dessas iniciativas, né? Análise de viabilidade técnica e funcional, tá? Enfim, aí quando passa por todos os ciclos de aprovação para virar projeto, e aí vira projeto, o Product Owner, ou o dono do produto, né, o mais conhecido PO, Product Owner, tá? Esse cara, o PO, ele vai estruturar, né, as necessidades do usuário em cards, tá bom? Em cards. Então, esses cards, né, são vários cards, beleza? Eles contêm as histórias do usuário, tá? Normalmente, né, e é comumente, não que é a única forma, mas é comumente, tá? Modelado essas user stories seguindo um padrão de escrita GURC, que é oriundo do BDD, Behavior Driven Development, ou seja, desenvolvimento baseado no comportamento, tá? Essas user stories, ela tem algumas camadas. Uma delas é a camada de contexto, aí a camada do... Então, aqui é o meu contexto, aqui é o meu diálogo, né? E aqui os meus critérios de aceite, tá? Uma user story, basicamente, precisa ter essa estrutura aí, né? Então, ele vai encher de user story. Essas user stories, isoladamente, pode ser que uma ou outra não faça tanto sentido, mas quando elas estão em contato com outra, né, integrando com outras, tá? Então, essas user stories pode ser que você comece a verificar mais sentido dessa estrutura de histórias aí, tá legal? Bom, olha só, antigamente, né, se vocês lembram das primeiras aulas, tinha lá um documento, né, funcional, e dentro desse documento funcional eu tinha as funcionalidades, né? Essas funcionalidades, elas eram pensadas, elas se transformam em cards de histórias do usuário, cada uma dessas funcionalidades, beleza? Enquanto eu tinha um documento com várias funcionalidades, agora eu tenho user stories, vários cards de user stories, tá? A partir desse card é que o dev vai começar a fazer pequenas entregas, entregas de valor, né? Esse tempo de entrega aí das user stories, do projeto, né? Das funcionalidades que o time escolheu, né? Tem uma duração aí em média de 2 a 4 semanas, tá? Enquanto que antigamente os times, né, eles eram separados, né? Então eu tinha lá o time de dev, eu tinha lá o time de QA, vamos colocar aqui requisito, o time de QA, beleza? E aí, cara, esses caras aqui, eles se degladiavam entre eles, porque não é do meu time, ele é do time opositor. É mais ou menos esse pensamento que se tinha. É do time opositor, né? Eu vou desligar a luz, está dando fotossensibilidade. Mais importante é você enxergar aqui a luz da gravação, né? É mais importante você enxergar aqui o PPT. Então, essas equipes, elas
elas se degladiavam entre si, né? O problema não está aqui no dev, o problema está no requisito que não pediu direito. O problema não está na equipe de requisitos, está na equipe de QA que não testou direito, né? Aí o QA fala, não, o problema não está em mim, não. Acabei de achar um bug, já achei bug, o problema é do dev. Não, peraí, isso não é bug. E era uma bagunça, cara. No modelo Agile, né, não existe mais separação de tipo, você, né, eu, é, 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 aqui é nós, tá? Então, nós somos responsáveis pelas entregas, né, pelo sucesso ou pelo insucesso, tá? Nós somos responsáveis pelo sucesso ou insucesso do projeto, tá bom? A responsabilidade pela qualidade é de todos, né? Claro que cada um aí acaba executando aquilo que tem mais expertise, né? Mais know-how, tá? Então, esse time agora, né? Essa equipe que agora entendeu que é uma só e que eles são responsáveis pela entrega, né? Esses caras aqui, eles olham para o backlog do produto, ou para o product backlog, e selecionam as histórias que eles vão desenvolver e entregar implementado daqui a 2 semanas, por exemplo, porque a cada 2 semanas eu tenho que fazer entregas, tá? Então, pois bem, esse time seleciona ali, né, o que eles acham que vão conseguir entregar. Eles fazem o sprint planning, que é o planejamento da sprint. Nesse sprint planning, para definir o tempo, né, a duração de cada user story, né, para poder, com esse tempo, dizer, cara, vamos atender ou não vamos atender no prazo. Vamos ter que trabalhar mais, até mais tarde para poder atender no prazo, né? Então, esse time faz uma estimativa por user story, né? Eles jogam que a gente chama, é um dos exemplos, não é? Claro, não é obrigatório, né? Eles fazem isso, mas eles jogam o que a gente chama de plane poker. Plane poker ele é um jogo de carta. Eu fico olhando assim do lado, gente. Eu olho assim do lado, é porque eu tô com o meu celular aqui fazendo a parte de retorno, né? Para ver se está saindo a imagem, se está saindo o som, etc e tal, né? Já é a terceira vez que eu estou gravando, gravando esse vídeo. A primeira vez não saiu som, a segunda vez saiu só a minha imagem e não saiu a imagem do PPT, né? Mas agora eu já testei, já me certifiquei e garanti que está tudo funcionando. Bom, olha só, galera. Eles usam então um jogo de carta para poder estimar, né, o tempo necessário para implementar e desenvolver essa determinada aplicação, tá? Esse Plane Poker, eles determinam aqui qual peso, e não é em horas, né? Na maioria das pessoas não utilizam como horas, mas usam isso aqui como peso, né? De jornada. Isso aqui é referente a uma jornada de trabalho. Aqui são 2 jornadas, aqui são 2,5 jornadas. É mais ou menos assim o linguajar, né? E aí, claro, eles jogam esse Plane Poker, né? E existe uma roda, a galera vai apresentando, todo mundo pega a carta, deixa virada a carta, e quando, ou sob a ordem do PO, a carta é desvirada, e tem que haver, né, entre os participantes ali, tem que haver uma coerência, né? Todos têm que estar coerentes com aquela estimativa, porque se for se houver desvio, né, ou se houver alguma incoerência em alguma carta que foi virada, né, então, por exemplo, dos 10, 3 pessoas jogaram a carta 12, Stone jogou 13. Então, por que 13? Esse 13 tem que defender e justificar. Pode ser que o restante do time não tenha entendido a gravidade, somente o cara que apresentou 13 é que entendeu a gravidade do desenvolvimento. Então, esse cara que jogou o 13, ele vai se explicar, vai dar um motivo, e aí o time joga de novo sobre essa mesma user story para ver se então agora a galera mudou a pontuação e estão todos ali em harmonia e seguros com relação à estimativa, tá? Então, nesse planejamento da sprint, né? Então, nesse sprint plane, tá? É onde se seleciona
joga o Plane Poker, né, para selecionar ali a estimativa de cada user story, de cada card de user story, tá legal? Uma vez que tenha se jogado o Plane Poker, né, então se define aí o Sprint Backlog. Enquanto isso aqui é o meu Product Backlog, ou seja, o backlog de todo o projeto, aqui o time vai olhar somente para Sprint. Então, dos outros projetos, das outras ondas, das outras iterações, não me interessa. O que me interessa agora é os cards da iteração corrente, ou da sprint corrente. Sprint e iteração tem ali a mesma abordagem, né, em termos linguísticos, tá bom? Muito bom. Aí, é, uma vez que haja esse sprint, essa definição de sprint backlog, tá? O time então começa a desenvolver. Nesse momento, o dev, ele vai começar o desenvolvimento dele, isso o desenvolvedor, o dev, né? E o QA, ele vai começar a escrever os testes, tá bom? Tem todo aquele processo de teste que não pode se esquecer, né? Análise, modelagem, é, análise, modelagem, em alguns casos aí, depois da modelagem, né? Já se coloca direto à execução, né? Mas tem alguns clientes que preferem que haja ali a implementação dessa modelagem, né? Mas enfim, nesse momento aí de execução, né, o testador ele começa a planejar os testes sob a perspectiva do processo de teste, né? Análise, modelagem, implementação, execução, né, e atividade de encerramento, tá bom? O planejamento ele já foi realizado um pouquinho antes aqui, junto com todos os envolvidos aí no projeto, tá? A cada 24 horas acontece aquela reunião, a daily meeting, né? Ou a daily Scrum Meeting, né? Ou simplesmente a meeting. É, a cada 24 horas acontece essa reunião de 15 minutos. É uma reunião onde as pessoas têm que responder perguntas do tipo: o que você fez ontem, o que você pretende fazer hoje e quais são os seus impedimentos, tá? Então não é para responder mais do que isso. É somente isso, porque isso daí vai fazer com que o Scrum Master, né, que é o cara responsável pelo clima, né, é o cara que garante que todo mundo esteja usando corretamente a metodologia, né? E é esse cara que vai tirar os impedimentos de vocês, tá? Então, depois, olha só, depois do planejamento, da execução desse planejamento, né? Tem a entrega, tá? Com a revisão da sprint, né? O sprint review e o sprint retrospective, né? O review você vai mostrar, vai dizer o que é que você fez, tá? Então o que é que você é, como QA, por exemplo, ou na visão de QA, como é que você contribuiu, né, nessa iteração e como é que você vai representar isso daí, né? Vai ser um PPT, você vai entrar no repositório e mostrar as evidências dos testes que você executou, né? Enfim, como é que você vai mostrar? Nessa revisão, você apresenta os teus entregáveis como QA, né? E o dev como dev, e etc e tal, tá? E na retrospectiva, a ideia é ajustar os pontos. O que é que deu de errado, né? O que é que precisa melhorar, tá bom? Quem que errou, por que errou, quando errou, né? Então, para não acontecer de novo isso na próxima iteração, tá? Vamos fazer uma retrospectiva e colocar os pratos, né, é, limpos em cima da mesa, né? Enfim, tá? Ah, basicamente, cara, esse daí é o fluxozão aí do Framework Scrum, né? Para o desenvolvimento ágil, tá? Tem as suas vantagens e desvantagens, não tenha dúvida, né? O desenvolvimento ágil, tá? Na minha concepção, tem muito mais vantagens do que desvantagens, tá bom? Muito bem. Então, é, é, aqui a gente dá
uma ideia, né, de como vai funcionar a questão dos artefatos, né? Então, por exemplo, é, não são só esses aí são os bases, né? Você pode criar outros artefatos aí para controlar, por exemplo, o teu projeto de teste, né? Mas, em via de regra, tá? É, são esses quatro aí, que é o Product Backlog, né? User Story, o Sprint Backlog e o gráfico Burn Down. Esse gráfico Burn Down, ele mostra o quanto de esforço que falta ainda para terminar aquela iteração, tá legal? Muito bem, senhoras e senhores. Aqui em ferramenta de teste, né, a gente é, indica que você leia com calma esse PPT. A gente vai mandar esse material para vocês, esse PPT aí, se é que você já não possui material. Então, a gente indica que vocês leiam ele, né? E aqui, claro, não é te ensinar a mexer com ferramenta, mas apenas te dar uma categorização. Então, por exemplo, a gente tem ferramentas, né? Deixa eu ver aqui. Ferramenta de gerenciamento de teste. O que é uma ferramenta de gerenciamento de teste? É isso daqui, cara, ó. É claro que é um exemplo, né? Então, o Test Rail, né? É uma ferramenta que faz a gestão de testes aqui é gratuito. Eu criei aqui uma URL primecontrolpha.testrail.io. É, a, a, toda ferramenta de teste tem uma estrutura parecida com essa. Você cria um projeto, né, dele. Então aqui eu já criei um projeto de teste PHA, né? Dentro desse projeto de teste você vai criar test case, tá vendo aqui, ó, o caso de teste, tá? Você clicando aqui, ele vai abrir para você adicionar. Nesse caso aqui tem a expressão add section, né? Mas na maioria das ferramentas de teste, não é exceção, na maioria das ferramentas de teste é, é, é suíte de teste, tá? Então você cria a suíte de teste, dentro da suíte de teste você cria os cenários, dentro do cenário você cria os casos de teste. Então vamos simular aqui a criação de um caso de teste para uma tela de login, né? Então eu clico aqui em Add Section, né? Eu digito aqui, por exemplo, tela de login. Aqui é opcional, tá? Deixa eu ver se eu consigo. Ué, ele não tá indo. Ah, era só baixar aqui, né? Pronto. Era só baixar aqui, ó. Clica aqui em Add Section. Ele já criou aqui, ó. E não é tele, é tela. Tela de login. Tela de login. Aqui, se eu quiser anexar algum arquivo, eu não quero anexar arquivo nenhum. Eu quero salvar a sessão. Dentro aqui da seção tela de login, essa aqui é a descrição, né? Eu vou adicionar, eu posso adicionar o test case ou eu posso adicionar subsection, né? Nesse caso aqui, eu vou adicionar subsection. Por que subsection? Porque tela de login é a minha suíte de teste, tá? E o que isso quer dizer, Ezequiel? É como se fosse o nome do plano de teste. Dentro desse plano de teste, eu vou ter vários cenários, né? Quais são os cenários? Então, eu vou adicionar aqui, ó, cenário de validar, é, validar usuário. Válido. Bom, é que ele demora para baixar por isso. Eu dou o comando baixar e fica pensando, né? Add section. Então, eu tenho aqui, ó, dentro da tela de login, eu tenho aqui uma seção de
validar o usuário válido, né? Então, validar o usuário válido. Veja que aqui ele vai montando uma estrutura de pasta, né? Aí eu quero agora criar um outro caso de teste, mas eu quero criar ainda aqui embaixo de teste de login. Veja que aqui dentro de validar o usuário, eu tenho a opção de criar caso de teste aí também. Eu não quero, porque senão vai ficar algo muito cascateado. Então, eu quero aqui o validar o usuário, ele esteja dentro da tela de login, né? Eu vou criar um outro caso de teste, que é validar o usuário, validar o usuário sem cadastro. Vamos ver, tentar se logar com um cara que não tem cadastro lá. Ele acha que se cadastrou e não se cadastrou. Veja que aqui já tem o caso de teste 1, né? Ele mesmo vai criando os ADIs de caso de teste, né? Validar de login, validar o usuário cadastrado. Tem alguma coisa estranha aqui, porque tá certo, esse cara tá ali. Ele criou como se fosse uma subsection, né? É como se fosse uma subsection que ele criou aqui, ó. Não se preocupem, né, que vocês não vão usar essa ferramenta, tá certo? Essa ferramenta aqui é uma das ferramentas usadas, né? Você pode digitar o teste Rail, né? Tem 15 dias de grátis aí para você usar a ferramenta, tá certo? Agora aqui, por que que ele não deixou eu criar aqui dentro? Uhum. Então vou adicionar a partir daqui. Vamos ver se vai dar certo. Muito bem, deu certo. Olha só. Caso de teste 1, caso de teste 2, certo? Vai dar usuário, é, é, validar o usuário se cadastra, não é se cadastra, vai validar o usuário, validar o usuário cadastrado, né? Editar. Validar o usuário cadastrado com sucesso, por exemplo. Vou voltar para o teste case. Aí, aqui sim, eu vou colocar validar o usuário, usuário não cadastrado. Cadastrado. Beleza. Então, validar o usuário cadastrado com sucesso e validar o usuário não cadastrado, tá? Quando eu entro aqui, em um desses caras, né, eu vou ter que criar o step by step, né? Veja, agora eu cliquei para editar, ele abriu o section, o template, né, test case, tá? Ah, o tipo outros e a prioridade médio, tá bom? Isso aqui não precisa mexer, né? Como falei, a gente não sabe qual que é a ferramenta que você vai usar, né, dentro do seu cliente. Pode ser que você use HPLM, pode ser que você use uma ferramenta Octane, pode ser que você use a ferramenta TestLink, pode ser que você use o Azure DevOps, né? Enfim, cada cliente tem a sua ferramenta e o cliente vai te treinar nessa ferramenta, né? Ou no mínimo vai falar assim, olha, você precisa conhecer a ferramenta X, e aí você procura curso da ferramenta X, certo? Aqui se coloca a pré-condição, então para eu validar o usuário cadastrado com sucesso, como pré-condição, eu preciso ter CPFs válidos
Quais são os CPF que eu vou usar, né? Ter CNPJ válido, válidos, por exemplo, certo? Aqui nos steps, né? Aqui eu colocaria os steps by step e os dados esperados. Como a gente vai usar o modelo GURC, né? Deixa eu ver uma coisa aqui. Steps, cada texto já está aí no texto. Hum, aqui é exploratório section. Não, é aqui mesmo, o test case texto. Né? Então, pré-condição é isso, ter CPFs válidos, ter CNPJ válidos, e aqui no step eu colocaria o seguinte: dado que necessite acessar um site quando digitado CPF no campo pessoa física, então, peraí, dado que se necessário acessar um site, quando digitado o CPF no campo pessoa física, então site exibe mensagem de CPF validado com sucesso. Pronto. Aí a gente tem já uma instrução, né, um diálogo, né, de como escrever, por exemplo, aí dentro de uma ferramenta, né, para executar futuramente esse caso de teste. Eu vou salvar esse caso de teste aí, tá certo? Salvei esse caso de teste, tá? Vou voltar aqui para teste case, aí eu teria isso aí para todos os meus para todos os meus casos de testes, tá? Depois, se eu quisesse executar, aí isso aqui teria uma lista, né, de casos de teste de cenários, tá? Então, para cada cenário, eu teria um conjunto de casos de teste, tá bom? Aí eu quero executar, eu venho aqui em test runs, né? O líder faz isso, ele vai adicionar um test run, ele vai pedir aqui alguma referência, ID do caso de teste, os milestones. Nós estamos falando aí de quais são as nossas datas, né? Que a gente vai. As nossas datas alvos, nossos entregáveis alvos, né? Vou adicionar para alguém isso daí, então vou adicionar aqui para o Ezequiel, ou não adiciono para ninguém, todo mundo que tem acesso à ferramenta vai ter acesso a esses casos de teste, né? Ah, eu vou abrir todos os casos de teste e vou adicionar para executar. Uma vez que eu tenho isso aí, ele já tem aqui um dashboard, tá bom? Dashboard. Essa palavra é importante você gravar, tá? É o que, Ezequiel? Eu vou escrever aqui, ó. Dashboard. Dashboard. São painéis que irradiam as informações da evolução aí do projeto, tá legal? Da execução desse cara, né? Beleza, uma vez feito isso daí, né? Eu já estou pronto para executar os meus casos de testes, tá? Veja que ele ainda está aqui como zero passou, zero bloqueado e dois não testado, né? Como é que eu faço para testar esse cara aqui, Ezequiel? Vamos lá. Lá onde está, a gente já podia ter executado. Mas a gente pode vir aqui em teste case, por exemplo. Opa, não é aqui. Esse aqui mesmo, test runs. Vou selecionar esse cara aqui. Ele não está me deixando acessar, né? Para executar. Então, quero o milestone. Beleza, aqui eu tenho meu to-do. Tenho 12 casos de teste. Show, beleza. Então tá aí. Voltei de novo para cá. Essa tela que eu queria que ele aparecesse aquela hora que eu cliquei aqui em test run.
Cada ferramenta tem a sua característica. Você não precisa se preocupar em aprender a mexer aqui nessa ferramenta. Vocês perceberam que eu não sou fera nela, né? Eu usei ela 2, 3 vezes. Eu só quis pegar uma ferramenta aí de grátis, né? Claro, para poder eu mostrar para vocês o que seria uma ferramenta de gestão de teste, tá? Então eu venho aqui, eu clico em onde está Understand, eu executei, eu entrei nele, né? Esse é o certo aqui, eu entrar nele, ver o que é que tem que fazer, né? Olha, tem que fazer isso daqui, beleza? E tá bom, você fez, o que é que você vai fazer agora? Você vai mudar para não testado, né? Para testado, você vai adicionar algum resultado novo de teste com evidências, por exemplo, né? Enfim, aqui para efeito de só para te mostrar, né? A gente vai só dizer se o cara passou ou não passou, né? Sem ficar incrementando de maiores informações, tá bom? Ah, opa, deu um erro de timeout. Aí aqui é erro do próprio sistema. Tá vendo? Ele travou aqui. Agora foi, né? Que estranho, né? Deixa eu voltar aqui para a tela de login. Eu vou fazer aqui mesmo. Vou passar esse cara aqui. Agora ele foi, apareceu. Teste executado de acordo com modelagem. Se eu quiser adicionar quem que foi responsável por esse cara, se teve ou não defeito, a versão, então eu vou só, isso aqui tá bom, eu vou adicionar o resultado. Beleza, então eu tenho um passou, e esse aqui eu vou falhar propositalmente. Bom, porque assim eu tenho a visão de um cara que passou e de um cara que falhou. Tenho as duas visões, tá? E aí, ó, o meu gráfico, meu report, né? Por isso que eu preciso ter uma ferramenta de gestão de teste, que ele vai me dizer quantos casos de teste passaram, quantos casos de teste que falharam. Esse que falhou aqui tem bug aberto, né? Veja, não. Eu teria que adicionar um bug para esse cara, né? Como que eu adiciono bug? Adicionando o resultado, né? Adicionando comentário ou arquivo, por exemplo, né, com a evidência da tela que deu erro, tá? Essa aqui é uma ferramenta de gestão de teste, tá? Um outro exemplo de ferramenta aqui que apoia também aí essa aqui é o IntelliDia a Dia, é uma ferramenta onde a gente gera script, onde os desenvolvedores desenvolvem código, né? Aqui eu estou montando, né, um script de teste, estava montando, não deu tempo de finalizar, para um treinamento específico, né? E aí aqui a ideia, né, é executar o Chrome, no navegador Chrome, né, ou seja, abrir esse navegador Chrome e abrir a página web. Aqui a página que eu estou querendo que ele abra é a página da Prime Control, tá? Está dando algum tipo de erro aqui, eu não sei dizer, mas a ideia uma vez que eu tenho aqui criado, né, a minha classe, isso aqui são classes, por isso que vale a pena você, por exemplo, estudar um pouco falei isso na, na primeira aula presencial, né? Vale a pena você estudar um pouco de lógica de programação, de você estudar um pouco de é, é, a, a, orientação a objeto, né? Um pouquinho da orientação a objeto vai te permitir entender um pouco de classes, subclasses, elementos, atributos, né? Essas coisas assim que são bem peculiar aí do desenvolvimento orientado a objeto, tá legal? Muito bom. Então aqui ó, eu criei uma classe pública, né, do tipo pública, uma classe pública, né, dentro dessa classe pública eu criei uma classe estática, né, do método main. Este método ele tem como proposta, né, executar o COM Drive, que é o driver do navegador Chrome, tá, do Google Chrome. Então aqui eu executo o Chrome e aqui eu chamo, né, a classe de abrir, né, a página web, tá bom?
E eu estou dizendo que eu quero abrir esse cara e vou usar o Chrome, e o Chrome ele está aqui nesse caminho aqui de pasta, por exemplo. Beleza? Essa aqui é uma ferramenta, por exemplo, de código, né? Existe outra ferramenta, né, que é muito usada pelos QAs. Em sala de aula a gente pode trabalhar melhor esse tema, né? Tem uma outra ferramenta aqui, que é vou colocar aqui, ó, de Pairwise. Será que tem aqui online? Vamos ver. Não tem online. Bom, tem alguma, tem que eu já usei. Pairwise Online Tool aqui. Análise combinatória. Imagine que você quer criar um caso de teste, e esse caso de teste, ele tem como proposta, né, você testar algumas combinações de informações. Então, imagine que um cliente vai poder comprar uma geladeira, no sistema, né, ele vai escolher lá uma geladeira, então ele tem um produto. Né? Então, aqui eu vou chamar essa coluna de coluna do produto, por exemplo. Né? E aqui no produto, ele vai colocar assim, ó, geladeira, ele vai colocar aqui fogão, ele vai colocar aqui máquina de lavar, né? E tá bom. Aí o cara vai poder escolher a linha. Bom, ali na linha é branca, linha inox. Então, vou colocar inox. Linha branca e linha inox. Aí aqui ele vai escolher a voltagem. 110, 220. E aí pode ainda escolher aqui, ó, litros. Uma geladeira de 80 litros, uma geladeira de 100 litros, uma geladeira de 110. Não dá para escolher só, não dá para colocar litros, tá? Porque só se fosse geladeira, aí eu brincaria de outra forma. Então, litros não, porque eu tenho fogão, não faz muito sentido, né? Máquina de lá, não sei a asa, que é mais o forno é medido por litro. Mas não é essa pegada aqui, né? A nossa proposta não é testar cada eletrodoméstico separadamente, né? Bom, acho que tá bom aí, tá? Então, olha só, eu tenho essa combinação. Se eu fosse testar, né, o foco aqui é testar o produto, né? Eu quero testar a seleção desse produto. ah, eu quero testar a seleção desses produtos, né? Fazendo combinações entre eles, tá bom? E aí, se eu fosse fazer isso na unha, né, na cabeça, eu ia gastar um tempão, ia ficar meio pinéu da cabeça, tá? Então eu posso, a partir daqui, gerar um pairwise, por exemplo. Então, esse pairwise, ele já vai... O que é o pairwise? Você vai criar uma combinação de pelo menos um dos pares, né? Então, nesse pairwise aqui, você tem essa combinação de produto, linha e voltagem, você tem 7 casos de teste. Então, você vai testar. Caso de teste 1, seleção de uma geladeira da linha branca, voltagem 110. Seleção de uma geladeira da linha inox 220. Seleção de um fogão inox 110. Pelo menos um dos pares foi selecionado aqui. Já o outro cara, que é todas as combinações, aí existem 12 casos de teste. Tá? Porque a geladeira vai testar com branca 110, branca 220, inox 110, inox 220. E assim por diante. Tá? Então, aqui, em todas as combinações, eu tenho 12 casos de teste aqui. Cada linha dessa daqui é um caso de teste, por exemplo. Tá? Vocês vão aprender uma outra ferramenta também. Tudo isso que eu estou falando aí está relacionado com esse slide aqui de ferramentas. Tá? Vocês vão aprender uma outra ferramenta na semana que vem, que é o GitHub, que é uma ferramenta de gerenciamento de configuração. Tá? É uma ferramenta onde você vai armazenar ali os seus artefatos, e essa ferramenta vai versionar esses artefatos e vai dar acesso, né, para que as pessoas
tenham acesso, né, a esse artefato também. Tá legal? Beleza? Galera, basicamente é isso daqui, ó. Opa, Jesus. Aqui. Basicamente é isso daqui. Claro, o vídeo ele é apenas um direcionador, a gente fala dos temas, né, de uma forma macro, e em sala de aula a gente discute sobre esses temas, tá legal? Mas existem ferramentas que apoiam todo tipo de serviço, né, e de testes aí dentro da área. Veja que eu usei a palavra apoia, porque a ferramenta ela serve para isso, para apoiar, né, e não para ser um limitador, tá legal? Bom, pessoal, eu espero que você tenha apreciado aí o vídeo, né? Essa aula, tá certo? Em sala de aula a gente vai falar melhor sobre o contexto Agile, vamos falar melhor sobre essas ferramentas que apoiam, né, os testes de software, tá legal? Ah, ah, não espera, né, chegar a aula presencial, não espera chegar aqui os vídeos. Eu acho que você pode ir além, tá bom? O que seria além? Dá uma pesquisada, né? Como escrever casos de testes, por exemplo, numa ferramenta de gestão de teste. Como controlar massa de teste numa ferramenta de gestão de massa. Então, vai pesquisando, né? E tu vai tendo um incremento, né? Desse teu entendimento. Aqui é só um insight. Aqui nós estamos te dando um direcionamento, né? Para onde seguir, que caminho você deve seguir, correr, mas explorar esse caminho depende um pouco de você também, tá bom? Valeu, galera. Um grande abraço. Nos vemos em sala de aula, hein? Até mais.